Que a paz de Cristo Jesus reine em cada coração. Hoje gostaria de compartilhar com vocês um estudo bíblico da série Pérolas do Reino. O tema é Restauração Plena. Vamos dividir o nosso estudo em 3 partes. Primeiro, a introdução. Segundo, cenário profético presente e futuro. E o terceiro, conclusão. Vamos à introdução. Um avivalista, também chamado avivacionista, é uma pessoa que divulga o avivamento cristão para os que aceitam a Cristo e que ocorre com mudança de comportamento de uma pessoa, povo ou nação. Avivalista é aquele que faz tornar a vida, promovendo mudanças de comportamento através de doutrinas religiosas. A ênfase da mensagem de um verdadeiro avivalista é sobre santidade de vida e o compromisso com Deus e sua palavra. Por trás de todos os avivamentos, encontramos pessoas que desejaram fortemente e se dedicaram muito pela renovação. Um avivalista atrai o avivamento pela fé. Todo e qualquer avivalista recebe do próprio Deus a visão sobre o avivamento, ou seja, a compreensão dos fatos. Não necessariamente uma visão espiritual ou um sonho profético. Muitas vezes, sabedoria, discernimento e o entendimento a respeito do assunto. Todo e qualquer avivamento genuíno nasce primeiro no coração do próprio Deus. E depois Deus compartilha com o seu povo, com os seus escolhidos, com os avivalistas. Onde um avivalista toca com as suas mãos ou o local que ele pisa com os seus pés, o milagre acontece. É Deus quem aviva, mas ele aviva por meio dos seus avivalistas. O avivalista é o instrumento usado por Deus para atrair o milagre, a intervenção, a ação de Deus, para atrair o avivamento. Deus não é Deus de migalhas, ele dá bênçãos exclusivas e oferece restauração plena. Para compreendermos mais sobre bênçãos exclusivas, é importante identificarmos a localização geográfica da Sião terrena escatológica. No Velho Testamento, o Monte Sião era chamado o Monte das Convocações Santas, porque nele se reuniam os filhos de Deus para receber suas ordens. Apocalipse 14:1. Sião era o lugar onde Deus falava. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. Joel 3:16. Sião era o lugar onde Deus prometia habitar. Joel 3:17. Sião é o lugar onde Deus quer congregar seus remidos. Joel 2:32. Essa Sião descrita aqui é o belo e santo monte do Senhor, que também significa morada do Senhor e lugar onde Deus habita. A segunda parte fala-nos do cenário profético, retratando o presente e o futuro. Para compreender a história toda, é necessário fazer uma conexão entre o Armagedon, o dia do Senhor, a batalha de Gog e Magog e a grande tribulação, pois tudo isso ocorre no mesmo período da história. Os acontecimentos estão assim interligados. Essa história toda toma quase 1/3 do conteúdo da Bíblia Sagrada. Deus reservou quase 1/3 das Sagradas Escrituras para nos contar a história da igreja do período escatológico. Tamanha a sua importância. Vamos utilizar Apocalipse 28 como versículo-chave, que diz: E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Agora, a verdade prática.
desse estudo. A palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de todas as coisas, de toda a nação de Israel, virão Gog e seu bando, mais o quarteto do mal, a saber, a besta, o dragão e o falso profeta, e a Babilônia escatológica, que é a religião corrompida do anticristo. Eles virão para invadir a Terra Santa, representada pela Sião terrena ou Jerusalém terrena, escatológica. Virão para invadir, mas serão todos derrotados, porque quem toma a frente dessa batalha é o próprio Deus. Sabemos que ninguém pode derrotar a Deus. O Armagedon é a última e decisiva rebelião contra Deus. É a guerra que o próprio Deus entra para intervir e dar vitória ao seu povo. Compreendendo o contexto da profecia. Aqui é um subtema, gente, compreendendo o contexto da profecia. O diabo usa suas armas favoritas, o engano, o disfarce, a manipulação, a sedução e, quando isso não der certo, a perseguição. O cenário será a Jerusalém terrena, isso é, uma metáfora para descrever a cidade do avivamento. Será a sede de onde tudo vai começar. Embora, ao longo do tempo, a batalha será espalhada e a carnificina será grande. Na ocasião, o Monte Sião estará cercado literalmente pelas forças comandadas pelo Anticristo e os 10 reis, número simbólico para falar dos líderes religiosos que o apoiam. Deus vai destruir os agentes de Satanás, julgar todas as pessoas e dar início ao estado eterno com os novos céus e a nova terra. Essa luta envolve efetivamente um conflito entre o inimigo de Deus e os poderes ao seu serviço, e o fiel remanescente aos princípios de Deus. Nessa batalha, a trindade profana, composta pela besta, o dragão e o falso profeta, envia 3 demônios para proclamar o evangelho falsificado. Apocalipse 16, 13, 14. Em contraste com os 3 anjos de Apocalipse 14, que proclamam o evangelho verdadeiro. Neste contexto, há um apelo final. Portanto, existem 2 trindades, 2 grupos, 2 deuses e 2 mensagens conflitantes do Evangelho. O Armagedon é um confronto mundial, que chama o mundo a decidir entre 2 visões e 2 evangelhos diferentes. O verdadeiro, o de Deus, e o falso, o de Baal. No contexto do tempo do fim, as pessoas serão capazes de discernir qual é o Deus verdadeiro, único e vivo, pelo caráter das respectivas divindades disponíveis. Baal é o cúmulo dos absurdos e seus fiéis seguidores acabam se tornando parecidos com ele. De acordo com Apocalipse 13, o Deus por trás do dragão, da besta e do falso profeta procura persuadir pela força, ameaça e intimidação. A manipulação é típica de Baal. Aqueles que escolheram o verdadeiro Deus o honrarão, lhe darão glória e o adorarão. Eles confiarão e obedecerão somente a ele. Apocalipse 14, 12. A batalha do Armagedon finalmente expõe quem cada pessoa adora e admira, e prepara-nos para a conclusão de todas as coisas. Isso tudo ocorre no período chamado de Dia do Senhor. Dia no sentido de período e não dia de 24 horas. Essa é uma expressão bíblica que possui um significado escatológico e se refere ao grande dia da manifestação final da justiça de Deus. Isso quer dizer que no dia do Senhor, o mundo iníquo e os joios serão julgados e todo o pecado será definitivamente punido. Por outro lado, o dia do Senhor será uma ocasião de grande alegria e contentamento para os santos. Nesse dia, Deus será glorificado, não somente pela manifestação da sua justiça, mas também pela manifestação da sua graça na vida do seu povo escolhido.
No dia do Senhor, a obra da redenção encontrará seu cumprimento pleno, e os méritos de Cristo na salvação dos redimidos brilharão ainda mais, pois os seus escolhidos serão o sal da terra e a luz do mundo. As profecias do dia do Senhor são de múltipla referência. Isso significa que, apesar de essas profecias terem sido cumpridas de forma primária em certos eventos históricos, elas apontam para um evento escatológico, onde encontrarão seu cumprimento final. Em outras palavras, o grande dia do Senhor foi anunciado e tipificado em cada julgamento divino, derramado nos tempos do Antigo Testamento. Por exemplo, o dia do Senhor virá acompanhado por fenômenos físicos que abalarão o mundo criado. Ou seja, Deus está e vai sacudir o globo terrestre, todo o planeta Terra. Definitivamente, esse dia está sempre associado ao julgamento e à retribuição. É um período que os pecados serão punidos e Deus estabelecerá a sua plena justiça. Um dia da destruição de tudo que é ruim e exaltação de tudo que é bom, justo e correto. Nesse dia, Deus será louvado por sua justiça. Para os salvos, será um tempo de esperança e restauração. Joel 2, de 30 a 32. Sofonias escreveu que no dia do Senhor, Deus castigará os orgulhosos da terra, os que se acham poderosos pelas suas conquistas pessoais, pelos bens materiais ou cargos e posições que ocupam. E Deus também recompensará os justos, os simples, os humildes de coração, os que temem o seu nome. Ele vai humilhar uns e exaltar outros. Malaquias e Zacarias também escreveram sobre esse dia, sobre o dia do Senhor. As profecias da Bíblia a respeito da nação santa são um testemunho poderoso da intervenção divina no mundo. Essas profecias revelam muito da natureza da relação de Deus com o seu povo. A profecia de Gog e Magog, também dentro desse contexto histórico, já está quase no final do seu cumprimento. O avivamento só começará quando a história chegar no último versículo de Ezequiel, capítulo 39. A nação de Israel, os remanescentes, habitantes da Sião terrena escatológica, está diante de uma colisão de nações inimigas e opressoras. Os opositores têm o objetivo de riscar a história dos mártires remanescentes, de anulá-los da história. Isso ocorre durante o período da grande tribulação. Movidos por inveja, maldade, enfim, eles são joios disfarçados de trigo, são lobos na pele de ovelhas, pessoas da esfera religiosa, porém completamente corrompidos. Os principais povos que formam essa coalizão são Gog e Magog, o quarteto do mal de Apocalipse, que são os representantes do deus falso Baal. Muitos deles estão dentro da mesma cidade, na verdade a grande maioria estão todos na mesma cidade, onde no centro está localizado o belo e santo monte do Senhor. Isso de acordo às profecias bíblicas. E, por incrível que pareça, é nessa cidade que vai começar o maior avivamento da história do mundo, que será por meio de uma reforma espiritual geral, a qual se dará na implantação da pedra de Daniel capítulo 2. Nunca houve e não haverá outro avivamento tão grandioso como esse, que está determinado por Deus para começar no futuro. Acredito eu que no futuro próximo. A Terra Santa é o Monte Sião e a Jerusalém Celestial que desce. Ela desce exatamente nesta cidade. A descida da Nova Jerusalém representa o momento da implantação da pedra do governo teocrático totalitário. Este momento será um marco na história da humanidade.
A história será dividida em antes e o depois da pedra. O governo humano e diabólico antes da pedra. O governo perfeito, restaurado e renovado por Deus depois da pedra. Somente depois disso se cumprirá todos os versículos de Apocalipse, capítulos 21 e 22. Antes dessa pedra, o Senhor vindicará a sua santidade, massacrando os invasores, de modo que seus cadáveres ficarão espalhados nos montes de Israel, como presas para as feras, e seus restos mortais levarão 7 meses para serem enterrados, no vale das forças de Gog, ou seja, no vale do Armagedon. Será uma grande carnificina. A Bíblia chama de a grande ceia do Senhor. Além disso, suas armas fornecerão aos remanescentes lenha, que servirá para 7 anos. A expressão metafórica significa que cada maldade, engano, mentira ou manipulação praticada pelos inimigos, quer sejam líderes, quer sejam liderados, voltarão tudo para si mesmos. Cada atitude reprovada aos olhos de Deus será cobrada pelo próprio Deus, que fará cada um colher os frutos amargos de suas ações pecaminosas. Isso tudo até limpar o caminho todo, transformando assim no caminho de santidade, um caminho muito estreito que levará até a Nova Jerusalém. É o caminho de santidade. Deus limpa esse caminho por meio do juízo. Até lá será necessário muita renúncia. E quem não quiser tem toda a liberdade de ficar de fora. A ideia de uma enorme batalha escatológica entre as forças do mal e o povo fiel de Deus não é nova. Muitos porta-vozes anteriores profetizaram e suas palavras ecoavam a linguagem de outros. Compare Ezequiel 38:17, Ezequiel 39:8, Jeremias 25, do 27 até o 38, Jeremias 4, versículos 5 e 6 e Joel 2:20. Anote aí por gentileza e compare na sua Bíblia. Muitos desses textos estão representando os últimos dias em termos da linguagem figurada do dia do Senhor, que fala-nos sobre o futuro, como Joel, Amós, Sofonias, Isaías, Zacarias, Ezequiel e principalmente Apocalipse. Ezequiel utilizou 2 formas de linguagem figurada, sem qualquer senso de contradição. A linguagem é a linguagem apocalíptica. Em grande medida é simbólica, tem partes obscuras e enigmáticas. Para compreender e saber explicar, somente com sabedoria de Deus. Revelação dos mistérios de Deus, que são os segredos do coração de Deus. Portanto, é importante ter cautela, buscando analisar os detalhes de cada versículo. As mensagens nas entrelinhas. O impacto principal é expresso com clareza e destaque. Os limites do oráculo de Gog são claramente definidos. O texto interposto é apresentado como um oráculo único, descrevendo primeiro a invasão feita por Gog, no capítulo 38 do livro de Ezequiel. A invasão feita por Gog e suas hordas, e depois o completo aniquilamento dessas forças por Deus. Mas isto não significa que a trama se desenvolve sem dificuldades, ou que tudo ocorre de maneira consistente. Ao contrário, o relato do profeta nos apresenta um cenário cheio de conflitos, dramas, suspense e reviravoltas, tal qual a história de Esther. A semelhança é muito grande com essa história. Além das frequentes e abruptas mudanças de foco, o excesso de fórmulas disjuntivas dá a impressão de que uma série de episódios, geralmente únicos e soltos, foram enfileirados.
O final do capítulo 39 descreve a derrocada de Gog e seus confederados nos montes de Israel cairás. O exército grande e potente foi reduzido a nada, servindo somente de comida para as aves de rapina e as bestas selvagens, urubus e hienas, metaforicamente falando. A preservação de Israel resulta da destruição de seus inimigos, com Deus realizando uma obra dupla. Deus ainda é o governador do mundo e sempre foi, sempre será. Suas intervenções mudam o curso da vida dos homens e das nações. O Deus vivo e verdadeiro será reconhecido pelo julgamento e pela restauração. O mesmo Deus que faz a ferida também cura. Haverá arrependimento e mudança de conduta no processo de julgamento. Arrependimento, recuperação, o santo nome de Deus será vindicado. Deus exige respeito e honra ao seu nome. Aprenda a temer a Deus em nome de Jesus. Quando o nome do Deus vivo for glorificado, seu povo será honrado por Deus. A realização maior do ideal de Deus é o seu reino totalitário e mundial. Mundial. Deus sonha com a restauração e avivamento do planeta Terra. Será que você pensa que Deus está sonhando alto demais? Esse Deus é o Criador de todas as coisas. Ele tem o planeta Terra na palma das suas mãos. Esse sonho é dele. Eu estou apenas compartilhando aqui o sonho que está no coração de Deus. Uma pessoa jamais faria isso, mas Deus pode isso e muito mais. O sonho de Deus não é avivar só uma cidade, só um país. Não. É o mundo todo. Mas ele quer começar na cidade que ele decidiu que vai começar. E depois ele vai espalhando esse avivamento. Essa é a decisão do coração de Deus e é isso que vai acontecer. Em Apocalipse 29, para o acampamento dos santos e a cidade amada, significa para o belo e santo monte na cidade do avivamento. Tudo redundará no louvor e glória do nome de Deus. O objetivo principal de Deus é este mesmo, glorificar o seu nome. Nada mais justo, né, gente? Conclusão do estudo. A profecia de Ezequiel 37 ainda não se cumpriu na sua totalidade. Desculpe. Pois até agora Israel não cumpriu as condições. Seu cumprimento jaz no futuro, quando um povo especial se unir em um mesmo propósito para uma missão grandiosa, que é provocar uma reforma geral por meio de um projeto que foi gerado no coração do próprio Deus. A visão de Ezequiel mostra-nos que a nação parecia morta, privada da sua terra e rei. Pouco ou nada resta para esse antigo reino, que está em ruínas. Exatamente como está no tempo presente. Na avaliação de Deus, o sistema religioso moderno está corrompido. Quase todo tornou-se mundano. E as pessoas estão mortas espiritualmente falando e sem esperança, semelhante a ossos secos. E é toda a nação de Israel que está assim, todo o povo de Deus espalhado na terra. Para muitos, o caos, a desesperança, a morte e o desespero tomou conta dos corações. No entanto, porém, todavia, Deus tinha algo planejado detalhadamente, além do que qualquer um poderia imaginar. Deus anunciou que iria restaurar os israelitas. Sob o poder da palavra de Deus, o milagre aconteceria. Esta palavra está toda no contexto de um projeto detalhado, completo. Pois quando Deus pensou a ideia, ele estava pensando no avivamento de todo o globo terrestre. O povo só pode ser restaurado através do poder e favor de Deus, principalmente diante de um cenário tão caótico.
A passagem fala claramente que será uma restauração nacional, será um rejuvenescimento espiritual. A palavra aqui significa avivamento para toda a nação. A promessa de Deus nesse texto é: porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aos olhos humanos, a promessa de Deus a Abraão havia falhado. Contudo, o nosso Deus vê além e tem todo o poder e nos orienta a profetizar. Profetizar vida dentro de um cenário de morte. Ezequiel 37, 22 e 24 está falando a respeito do governante futuro, alguém do sexo masculino. O governante messiânico vindouro é chamado de Davi. A metáfora é porque é um descendente de Davi e não próprio. O Davi, da geração escatológica, fará um trabalho de rei, a continuação do que o rei Davi fez, no sentido de governar com justiça e retidão, debaixo da autoridade do próprio Deus. Portanto, temos Davis, Elias, Esther, pessoas com um espírito semelhante ao de Elias. Não é o próprio Elias que vai ressuscitar, não é o próprio Davi, não, mas com o mesmo espírito e com missão semelhante. Portanto, Deus usa homens e mulheres na nossa geração. Sabemos que a mulher é frágil como barro, comparada a uma pétala de rosa. A mulher é muito frágil, mas é no sentido emocional. Está relacionado aos aspectos emocionais. Mulher tem depressão mais do que homem, mulher chora mais do que homem, mulher mais sensível, mais emotiva. Nesse sentido, porque Deus fez a mulher muito forte no sentido de suportar dores. A mulher suporta a dor do parto, o parto normal, muitas dores, muito sofrimento. A mulher suporta muita coisa, ela é forte nesse sentido. Mas a força do braço de ser guerreiro, protetor, provedor, isso aí está no homem. Não adianta a mulher querer fazer o papel do homem. Mas a mulher influencia muito, muito mesmo. Sabemos que jamais um homem faria o que Esther fez. Jamais um homem usaria de estratégia, de sabedoria, de saber esperar o tempo certo, de saber guardar segredos, de saber agir de uma forma tão sábia e estratégica. Deus colocou Esther naquele lugar, naquele período da história, para ela agir exatamente como ela agiu. Então, a história de Esther é soberania divina e responsabilidade humana. E ela sabia exatamente o seu papel. Ela entendia tudo o que acontecia com ela. É incrível. Eu me espelho em Esther. Acho incrivelmente inteligente e justa. Eu faria tudo o que ela fez, sem nenhum peso na consciência. Ela fez bem em denunciar Amã, ela fez bem em marcar o banquete, ela agiu corretamente em toda e qualquer situação. Essa é a minha opinião sobre ela. Incrível. Incrível também a atitude de Davi. Foi muito perseguido, teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Davi amava Saul. Sofreu injustiça por parte dos filhos também. Davi, de fato, era segundo o coração de Deus. Ele era humilde, ele pecou sim, mas ele se arrependia, ele confessava, ele não era orgulhoso. Davi foi um exemplo. E Elias, então? Elias não tinha medo de nada e de ninguém. Mas quando foi ameaçado por aquela adoradora de Baal, ele ficou um tanto quanto assustado. Depois de ter vencido todos os adoradores de Baal. Elias é o profeta do fogo, o profeta do juízo. Elias falava e acontecia. É incrível. O mesmo Deus que agiu no passado, ele age no presente de forma muito semelhante. Usa seus Elias, Davis, Esther, etc, etc, etc. É incrível a história. Ezequiel 37, 26 está falando da aliança davídica, a aliança de paz. Esse Davi é um ungido do Senhor, um tipo de Messias enviado por Deus. Isaías 54, 10.
A visão do vale de ossos secos passa um senso de total desesperança, de tristeza, de luto e dor. Mas o desfecho oferece esperança e vida. O sopro da vida promete um aspecto da nova aliança de Deus com o seu povo. Acontecerá que Deus irá reunir os judeus crentes na terra para estabelecer seu reino, depois da batalha do Armagedon, durante os dias de muita tribulação. A restauração completa só chegará depois da reunificação de Israel, a reunificação escatológica. Jeremias 3:18, Oséias 1:11, Amós 9:11. A expressão juntar dois pedaços de madeira como se fosse um, em Ezequiel 37, do 15 a 17, refere-se a uma ligação espiritual com união de propósitos em prol do avivamento, para concretizar uma confirmação de paz entre Deus e a humanidade. A sequência correta dos fatos será exatamente assim. Primeiro, a visão é a realidade do povo de Deus hoje. A nação está corrompida e sem esperança. O vale de ossos secos. Segundo, a reunificação escatológica está falando da reintegração dos remanescentes do povo de Deus em uma só nação. É a união de grupos, trigos com trigos, excluindo os joios, pois os joios não farão parte da reconstrução do planeta. Essa é uma decisão do próprio Deus. Terceiro, o início do grande avivamento nacional. Fala-nos das bênçãos resultantes da unificação. É o reavivamento, é a união de um grande povo. Tá? Então, o avivamento só chega depois da reunificação escatológica. Tem a sequência correta dos fatos. Depois da reunificação, que ainda não aconteceu, aí sim começa o avivamento. Porque Deus quer usar assim muita gente, porque a sua obra é gigantesca, de tão grandiosa, gente. Gente, vocês nem imaginam como Deus pretende fazer. Grandioso demais. É incrível esse Deus. Eu adoro o Deus que eu sirvo. Deus sábio, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, Deus justo, Deus perfeito, que pensa nos mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra aqui é esperança viva, promessas de Deus e certeza de vitória plena, total, completa e absoluta. Deus restaura o Israel terreno, Deus restaura todo o seu povo. Essa história caminha para a restauração plena de todas as coisas. Glória a Deus. Quando o povo aprender a se submeter à vontade perfeita de Deus, vai ver com os próprios olhos toda a realidade mudar. Um cenário de morte vai se transformar em um cenário de avivamento. E esse avivamento vai se espalhando, à medida que a pedra vai crescendo. O crescimento da pedra é o governo de Deus tomando conta do mundo todo. E o primeiro país a ser transformado será o Brasil, conforme está escrito na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Primeiramente, Deus quer ordem e em seguida ele promete o progresso em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. Não é a situação geográfica que Deus dá ênfase, mas sim a revelação daquilo que está em pauta. A honra do nome de Deus está em jogo e o destino do seu povo. A terra será envolvida porque toda ela será o cenário dessa última grande batalha, a batalha do Armagedon. Ninguém pode permanecer neutro. Você é de Deus ou não é? A guerra não é com canhões e bombas. É uma guerra de ideias. Acontece tudo no campo das ideias, ideologias. Deus reclamando para si adoração e obediência e o inimigo exigindo para si as mesmas coisas. Ou então direcionando a adoração e a obediência para qualquer criatura, ídolo ou objeto, menos para Deus. Percebe-se claramente que a ira do dragão é contra pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Leia Apocalipse 12:17. Enquanto o dragão persegue a mulher,
a serpente em forma de um dragão, né? A mulher esmaga a cabeça dele. A mulher esmaga a cabeça da serpente. Repetindo, a mulher esmaga a cabeça da serpente. Ela recebeu a autoridade do próprio Deus para isso. O julgamento pode ser estendido ou encurtado, dependendo da maneira como o povo reage ao julgamento. Com a falta de arrependimento, o sofrimento é prolongado. Que cada um receba sabedoria para entender definitivamente que é impossível o governo humano destruir o governo divino. O homem não pode derrotar Deus. Nem o inferno todo pode derrotar Deus. Deus é o dono do universo. Ele é o criador de todas as coisas. E essa é a sua palavra final. Vou terminar esse estudo com um versículo que fala da vitória dos remanescentes escatológicos, os mártires na fé. Encontra-se em Apocalipse 12, 11, que diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e que Deus proteja cada um. Amém?